CPI que investiga irregularidades nos contratos com as organizações sociais de saúde recebe oitiva de auditor fiscal do Ministério do Trabalho e prorroga por mais 60 dias a comissão parlamentar de inquérito. A reunião começou analisando 17 itens na pauta, a maioria deles convites e convocações. Alguns tiveram pedidos de vista, como os requerimentos que convidam o ex e atual secretários de saúde a comparecerem na comissão para prestar esclarecimentos. É a quarta semana que estes requerimentos entram e saem da pauta. O item que mais causou discussão entre os deputados foi o do deputado Carlos Neder, do PT. No corpo da solicitação estavam a prorrogação da CPI e a extensão dos trabalhos. É uma preocupação porque 60 dias foram perdidos logo no início, porque não fizeram a instalação da CPI de imediato. E agora a nossa preocupação é de fazer também sessões com mais frequência durante a semana e ouvindo mais do que um depoimento por sessão. Há muitos pedidos, requerimentos aprovados e se nós não tomarmos cuidado, sequer teremos tempo para que todos sejam ouvidos. Nós queremos saber como estão contratando, quem são as pessoas que estão sendo contratadas, se essas empresas elas têm de fato quadro de pessoal para quarteirizar os serviços que foram delegados para a OS e queremos saber também se o dinheiro público está indo para a saúde ou para outras finalidades. A segunda parte da CPI ouviu o auditor fiscal do Ministério do Trabalho. Ele falou sobre a precariedade de fiscalização e também sobre os 45 mil funcionários de uma das maiores organizações sociais do estado de São Paulo, a SPDM. Esses 45 mil empregados todos estavam registrados no estado de São Paulo, no Hospital São Paulo. E prestam serviço em Mato Grosso, Acre, Rondônia, Minas Gerais, Tocantins. Isso aí, ilegal. Isso foi corrigido. Ainda falta uma liberação do estado de Mato Grosso. Todos os outros já foram corrigidos. Foram criados CNPJ em cada estado, como tem que ser. E mesmo no estado de São Paulo havia mais de 70, 80 unidades sem CNPJ. Todos eles foram estabelecer os seus CNPJs agora, como é de lei. O grau de risco das atividades que determina o recolhimento que eles têm que fazer e a composição das equipes de segurança, de SESM, de CIPA e tudo isso, também ficavam prejudicados com isso. Isso foi corrigido já então houve um grande avanço nesse sentido. Eu pergunto, se não são vocês que fiscalizam, quem fiscaliza as OS do ponto de vista das relações trabalhistas, dos mecanismos de contratação, dos mecanismos de prestação de serviço por parte desses trabalhadores? Eu posso dizer que é da competência do Ministério do Trabalho fiscalizar. Agora, é preciso reconhecer o tamanho da estrutura do Ministério do Trabalho hoje. Então, o déficit é maior do que 80% de auditores fiscais. Para o senhor ter uma ideia, em toda a Zona Sul, que é o maior território gerenciado por uma única subdelegacia do trabalho do Brasil, existem 2 médicos que realizam, com competência para realizar fiscalização em construção civil e hospitais e todo tipo de atividade trabalhista. 2 médicos. Eu e mais uma médica. Só. Existem outros auditores da área de legislação, mas também em número muito reduzido. E esse é o maior território gerenciado por uma única subdelegacia. Então, são definidas prioridades. Então, como eu disse, nos últimos 15 dias, prioridade são acidentes fatais. Hoje existem aproximadamente 8.400 contratos de gestão em todo o estado. Alguns deles estão com o governo estadual. A outra parte, mais precisamente 644 contratos, está com as prefeituras. Só no governo estadual, as organizações sociais de saúde já receberam 28 bilhões nos últimos 5 anos, sendo a Sociedade Paulista para o Desenvolvimento da Medicina, a SPDM, a OS que mais faturou, 5 bilhões de reais.
A SPDM, pelo que nos informou o auditor, tem contrato até no Nordeste, Norte, não é só no estado de São Paulo, e várias cidades do estado de São Paulo e não tinha o CNPJ. Quer dizer, então o que nós estamos vendo? Que não existe uma fiscalização efetiva. E quando não há uma fiscalização efetiva e muitas vezes a ferramenta de fiscalização, aquilo que não está na lei não é proibido. Aquilo que não tem regra não é proibido. Então, o que eu acho que a CPI pode contribuir muito, é claro, encaminhar ao Ministério Público o que achou, ao Governo do Estado, ao Ministério do Trabalho, à Secretaria de Saúde, ao Governo do Estado, da União, Ministério, é formular uma legislação que pode ser modelo no Estado de São Paulo, para que outros estados a sigam, as prefeituras. Isso eu acho que é um trabalho fundamental nessa CPI, é buscar quais são as irregularidades, quais são as inconformidades e tentar alinhar isso dentro de uma legislação pertinente.